Audiodescrição da imagem. Imagem com o fundo escuro e pontos brilhantes fazendo referência a um céu de noite estrelada. No canto superior à esquerda, escrito em letras amarelas, palestra. Abaixo, escrito em letras brancas, técnicas de resolução de problema. Abaixo, escrito em letras amarelas, data, 21 de agosto, hora, 19h30. Ao centro, foto de mulher branca, com cabelos castanhos claros, sorrindo para a foto, usando óculos de armação preta e batom levemente rosado, blusa preta e um colar dourado. Do lado direito da imagem, escrito em letras brancas, psicóloga Adriana Florindo da Silva. Abaixo, logo do Grupo Virtual Steigert. Mais uma vez, renovando as boas-vindas e boa noite a todos, né? O projeto Roda de Conversa nasceu de uma ideia, né? Onde, primeiramente, eu entrei em contato com a psicóloga Adriana Florindo, falando um pouquinho sobre o que seria esse projeto, e ela, de pronto, topou. Eu trouxe isso ao Grupo Stargate, que analisou a possibilidade, junto com as pessoas que eram cabíveis dessa análise, e aqui estamos, né? Depois de algumas rodadas com os familiares, passamos, então, a ter rodadas agora recentemente com os diagnosticados, e a esteira de aprendizado realmente ela é muito significativa para cada um de nós que participamos efetivamente, né? Embora eu tenha desenvolvido esse projeto no meu coração, ele ganhou novos contornos e uma proporção ainda bem maior do que a que eu esperava, e em função disso também com a participação da colega e colaboradora também do Grupo Stargate, a Kelly Cristina, que está aqui presente conosco, né? Junto também com o apoio do nosso coordenador, que é o Roberto. Então, aqui estamos, né? Colhendo os frutos, e hoje o projeto Roda de Conversa, ele ganhou contornos tão significativos que ele não é mais um projeto do Rodrigo Jorge, né? Ele já tem a cara do Grupo Stargate, e a gente tem planos ainda para o futuro de continuar com essa parceria que tem dado muitos resultados para quem participa, né, da roda de conversa, e graças aos esforços dos já mencionados aqui, principalmente da Adriana, que topou essa caminhada conosco, a quem eu mais uma vez agradeço, tá bom? E esse é um pouquinho do resumo de como surgiu o nosso projeto. Roberto? Tá, joia. Queria agradecer a presença maciça aí dos nossos colaboradores, né? Agradecer a presença da Alzenir, do grupo de diabetes, patologia específica. Agradecer também a Ana Lúcia, da síndrome de Usher, né? A gente se sente honrado pela presença de vocês. Então é isso. A Adriana vai se apresentar agora para vocês e falar um pouquinho sobre a dinâmica do trabalho, com relação a se vai abrir perguntas, se vai abrir no final, como que vai ser feito. Então, tá contigo. Agradecer a Kelly também, no final ela vai se apresentar também, falar um pouquinho, e hoje a Kelly está fazendo a nossa técnica, tá bom? Então, Adriana, é com você. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Adriana Florindo, sou psicóloga, e eu vou primeiro fazer uma autodescrição, ok? Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, louro, magra, de 1,55 m, uso óculos. A minha patologia eu sou deficiente visual, baixa visão. Eu estudei com o Rodrigo Jorge no Instituto Benjamin Constant. De lá que a gente se conhece. Depois de alguns anos, vamos colocar assim, alguns anos, nos reencontramos e, a partir disso, conversando, surgiu essa ideia de fazer a roda de conversa. E tem sido muito, muito gratificante, muito emocionante estar aqui com vocês, falando e dividindo e aprendendo a cada momento, a cada encontro. Primeiro foram com os parentes, os pais dos diagnosticados, depois com os diagnosticados, e agora aqui num novo tema. O tema é técnicas de resolução de problemas. Então, vou começar primeiro fazendo um panorama do que é a linha teórica com a qual eu trabalho. Depois eu
partir para falando um pouco mais das técnicas, tá? E aí, no final, a gente pode abrir para perguntas e tentar solucionar da melhor forma possível. Estão me ouvindo bem? Podemos começar? Sim. Ok, então vamos lá. A linha teórica que eu sigo é a terapia cognitivo-comportamental. E como é que é isso? Primeiro, vamos começar da seguinte forma. A psicologia, ela é uma ciência muito nova. Ela surgiu um pouco mais na década de... Desculpa, gente, estou um pouco nervosa. A psicologia surgiu no ano de 1800. E aí, a psicologia, ela tem 3 linhas teóricas principais. A psicanálise, que é de Freud, de Lacan, principalmente. As linhas comportamental, cognitivo, que é a linha teórica que eu sigo, que é baseada em Aaron Beck, e as linhas humanistas, que tem a centrada na pessoa, a existencialista, a gestalt terapia. Então, a psicologia tem 3 linhas teóricas principais. A linha com a qual eu me identifico e na qual fiz pós-graduação, me especializei, foi a linha da terapia cognitivo-comportamental. E como é que ela surgiu? Ela surgiu nos idos da década de 60. Tinha um grupo de psicólogos que já estavam um pouco questionando a psicanálise, os termos da psicanálise e o trabalho deles, né? Porque, assim, não tinha como mensurar de uma forma científica. Esse era um dos maiores questionamentos. Então, Aaron Beck, Albert Adler, agora me confundi, se é Adolf ou se é Albert. Adler, vamos fechar assim. Eles começaram a pesquisar uma outra forma de pensar a psicologia. E aí, eles viram que a ansiedade ela poderia ser observada de uma outra forma, e não como uma coisa do inconsciente, como uma coisa que não era mensurada. E aí começou a se observar que o pensamento influenciava de forma muito grande o comportamento. E aí, no início da década de 60, Aaron Beck criou a terapia cognitivo-comportamental. E, a partir de então, começou a se trabalhar nisso. No Brasil, a terapia cognitivo-comportamental ela começou a chegar nos idos da década de 80, mas com um pouco mais de força na década de 90 e início dos anos 2000. E, então, o que é a terapia cognitivo-comportamental? Para Beck, a terapia cognitivo-comportamental tem três princípios fundamentais. O pensamento influencia o comportamento. O pensamento pode ser monitorado e alterado. E o comportamento pode ser influenciado e modificado mediante a mudança na forma de pensar. Então, essa linha teórica, ela tem como princípio o pensamento influencia o comportamento, o pensamento pode ser monitorado e alterado, e o comportamento pode ser influenciado e modificado mediante a mudança na forma de pensar. Assim, podemos dizer que o pensamento influencia o que você sente, que vai influenciar a sua reação fisiológica e o seu comportamento. Então, assim, essa é um dos princípios da terapia cognitivo-comportamental. O pensamento influencia o que você sente, influencia a sua reação fisiológica, que vai influenciar o seu pensamento. E aí, a gente vai começar a pensar sobre o pensamento. Essa é o principal fator.
pensar sobre o pensamento. Pensar sobre como o seu pensamento está te influenciando. Como o seu pensamento pode alterar o seu comportamento e como o seu pensamento pode refletir uma reação fisiológica. Vamos pensar assim, num exemplo. Só um instante, pensar num exemplo. Acho que não consigo fazer mais nada sozinho. Esse é o pensamento. Qual é o sentimento? Tristeza, desânimo. A reação fisiológica? Dor de cabeça, tensão muscular. E qual seria o possível comportamento? O isolamento. Então, esse pode ser um pensamento recorrente na gente, né? Acho que não consigo mais fazer nada sozinho. Aí, qual vai ser o sentimento? Tristeza, desânimo. Qual vai ser a reação fisiológica? Tensão muscular, dor de cabeça, mal-estar. E qual vai ser o comportamento? O comportamento mais provável será o isolamento. Então, a gente tem que começar a monitorar os nossos pensamentos. E a esses pensamentos negativos, pensamentos que a gente pode chamar de pensamentos disfuncionais, pensamentos que não nos favorecem, a gente chama de pensamentos disfuncionais. Esses pensamentos disfuncionais, eles podem criar algumas categorias, digamos assim, de pensamentos disfuncionais. Os pensamentos negativos recorrentes, chamados de distorções cognitivas. É isso que eu queria dizer. Os pensamentos disfuncionais negativos recorrentes são chamados de distorções cognitivas. Eu não vou falar todas as distorções cognitivas, porque são muitas, então eu vou falar das que eu acho que são as 3 principais distorções cognitivas que a gente tem. São as 3, eu acredito que sejam as 3 principais, tá? Que são a catastrofização. Você tem a tendência a achar que tudo está negativo, nada vai dar certo, e tudo vai ser uma catástrofe, tudo vai ser errado. Tipo assim, se não for um sucesso total, não, só um instante. Se eu não conseguir fazer mais nada, se eu não conseguir fazer mais nada, serei dependente de todos, da família. Então, assim, a catastrofização, ela vai sempre te levar para o negativo. Vai sempre te levar para uma generalização, sabe? Você vai estar sempre orientado para essa... Acha que tudo vai dar errado. Essa é a catastrofização e é um dos pensamentos, uma das distorções cognitivas mais recorrentes. A outra distorção cognitiva bastante comum é a leitura mental. A leitura mental, ela é exatamente isso. Você acha que sabe o que o outro está pensando. A leitura mental é isso. Eu acho que eu sei o que o outro está pensando. E aí, a partir disso, você pega como uma verdade absoluta e leva a isso. A leitura mental é assim, ó. Ela acha que eu não sei fazer nada. Como é que você tem certeza? Você acha que ela acha que você não sabe fazer nada. Isso é uma outra distorção cognitiva, que é a leitura mental. Uma outra distorção cognitiva bastante comum é a rotulação. A rotulação é assim, ó. Você coloca um rótulo definitivo e inalterável em alguma situação. Eu não posso fazer mais nada sozinho. Eu não consigo fazer mais nada sozinho. E a partir disso, você não consegue ter um pensamento flexível. E a partir disso, isso vira uma crença, e a partir disso, você tem dificuldades de pensar de outra forma. Então, assim, as 3 principais, ao meu entender, distorções cognitivas, que são formas recorrentes de pensamentos disfuncionais negativos, são a catastrofização
que tem a tendência sempre de ver tudo pelo lado negativo. A leitura mental, você acha que sabe o que o outro está pensando. E a... Gente, eu acabei de falar disso e eu já esqueci. E são as duas situações cognitivas mais comuns. Então, assim, é importante que a gente... Oi? Rotulação. Rotulação, obrigada pela dica, porque a pessoa está assim, acelerada. E a rotulação, você acha que sabe o que... A rotulação, você coloca um rótulo definitivo e que você não consegue ter a flexibilidade de pensamento quanto àquilo. Você acha que aquilo é definitivo. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não sei fazer. Então, assim, é importante que a gente aprenda a fazer, aprenda a observar os nossos pensamentos. É fácil? Nem um pouco. E ainda mais que muitos desses pensamentos negativos, eles são oriundos das coisas que a gente ouve no desenvolvendo da gente, conforme a gente vai crescendo. Então, você ouve, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não faz nada direito, e aí você vai ouvindo isso vai enraizando em você, isso vai virando uma crença, e aquilo vai ficando, que são as crenças nucleares. E aí essas crenças alimentam seus pensamentos disfuncionais. Então, é importante que a gente observe os nossos pensamentos. Quando a gente consegue observar os nossos pensamentos, fica um pouco menos difícil encontrar resoluções dos problemas. Porque você consegue entender a partir de onde aquele pensamento veio, de como aquele pensamento veio e como aquilo influencia o seu comportamento. Então, a gente precisa observar os nossos pensamentos, ok? E aí, a gente vai começar, então, a falar de uma das principais técnicas de resolução de problema, que seria só um instante, por favor. Que seria o registro de pensamento disfuncionais ou diário do pensamento. Por que o registro de pensamentos disfuncionais? Porque se você entende qual é o pensamento que está disfuncional, o pensamento negativo que está na sua cabeça, você consegue criar um pensamento alternativo para aquele pensamento. Você consegue, a partir disso, não, olha só. Quem disse que eu não consigo fazer nada direito? Quem foi que falou isso para mim? O que comprova que eu não consigo fazer nada direito? Não, porque se eu já fiz isso, por que eu não posso fazer aquilo? Questionar os pensamentos. Então, o registro de pensamento, o diário do pensamento, ele serve para isso, para que a gente entenda os nossos pensamentos. Então, vai ser assim, ó. Você vai criar, geralmente a gente tem uma planilhazinha, que primeiro vem a situação. Você vai pensar na situação, geralmente, que gerou aquele pensamento, tipo, andar na rua sozinho. Aí, qual é o pensamento? Eu não vou conseguir andar na rua sozinho. Aí você vai pensar, deixa eu explicar de uma forma mais clara, primeiro, o que é o diário de pensamento. O diário do pensamento, você vai ter uma tabela. Aí vai ter a situação, uma outra parte, o comportamento, o sentimento, a reação do corpo e o comportamento. Vai ser dividido assim, nessas 5 áreas. E aí, a partir disso, você vai escrever diariamente ou quais foram as situações principais da sua vida. A situação, o pensamento, o sentimento, a reação do corpo e o comportamento. E, a partir disso, começar a entender esse pensamento disfuncional. E, então, a partir disso, começar a
organizar esses pensamentos, começar a questionar esses pensamentos. Não, peraí, nessa situação aqui, o pensamento foi esse. E por que isso me deixou tão mexido, me deixou tão angustiado, e eu não consegui ter tal atitude? E começar a pensar nesse pensamento, e começar a questionar esse pensamento, e pensar assim, qual seria o pensamento alternativo para que eu mude isso? Eu não consigo andar na rua sozinho. Ok. Qual seria o pensamento alternativo? Eu posso tentar andar na rua sozinho. E aí a gente vai tentando criar um outro pensamento para trocar para aquele pensamento disfuncional. Então, uma das principais técnicas da terapia cognitivo-comportamental na resolução de problemas é monitoramento de pensamento. Entender como é que funciona o seu pensamento, como é que funciona o seu mecanismo de pensamento. Como é que estão os seus pensamentos? Geralmente, quando a gente está ansioso, a gente está num turbilhão de pensamentos. Os nossos pensamentos estão fervilhando e você não consegue se concentrar, não consegue dormir, não consegue nada. Como é que você para o turbilhão de pensamentos? Como é que você para aquela cabeça que não para de pensar e sempre vem uma coisa e vem outra? Quando você consegue entender qual é o pensamento que gerou tudo isso, você começa a criar estratégias para diminuir esse turbilhão de pensamentos. Você começa a entender qual é a melhor forma de diminuir seu turbilhão de pensamentos. Pode ser com meditação, pode ser com uma prece, pode ser com uma música. Cada um vai encontrar a melhor ferramenta para lidar com esse turbilhão de pensamentos que a ansiedade gera. Cada um vai criar o seu mecanismo para lidar com esse turbilhão de pensamentos que a ansiedade traz. Então, a gente precisa entender os nossos pensamentos, entender como é que eles funcionam e tentar focar nisso, ok? E aí, depois do registro de pensamentos, a gente vai começar a pensar numa outra estratégia, que eu acho que ela pode até ser dividida em uma outra, que é a lista de atividades por prioridade. Geralmente, um dos sintomas mais recorrentes da ansiedade, embora a gente queira fazer tudo acelerado, é a procrastinação, né? É aquela coisa de deixar sempre tudo para cima da hora. É aquela coisa que o povo fala que brasileiro deixa tudo para cima da hora. Principalmente a declaração de imposto de renda e outras coisas. Mas, assim, é uma coisa que, se você pensar bem, não é legal, né? Porque quando você deixa tudo para cima da hora, você acaba esquecendo alguma coisa que seja importante. Então, a procrastinação, uma das dicas para a gente lidar com a procrastinação você não precisa fazer tudo de uma vez. Faz todo dia um pouquinho. Então, também é uma técnica de resolução de problema e com a questão da procrastinação, principalmente. Como deixar de procrastinar? É todo dia tentar fazer um pouquinho. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa fazer tudo correndo. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Todo dia você faz uma coisinha diferente. E aí você vai tentando se organizar. E aí, nessa da procrastinação, que é fazer todo dia um pouquinho, a gente tem essa outra técnica que a gente pode falar dela, que é a lista de atividades por prioridade. E aí você vai pensar no que você precisa fazer. Quais são os seus problemas, quais são as questões que você precisa resolver, que você precisa pensar, que você precisa organizar. O que você precisa? Então, assim, geralmente a gente pede para colocar essas coisas por escrito, porque quando você escreve, você vê no papel, ou como quando você coloca de uma forma que você visualize, pode até ser de forma mental, mas desde que você consiga visualizar o todo,
facilita um pouco. Então, assim, tanto o registro de pensamento, você colocá-lo de uma forma que você consiga visualizá-lo como um todo, como a lista de atividades por prioridades. E aí você vai pensar assim, o que eu tenho para fazer? O que dentro dessa situação problema, o que é prioridade urgente, prioridade não urgente, e não é prioridade e nem é urgente. Então, essa é uma das observações que a gente vai fazer. Tá, vamos organizar, então, uma lista com a situação que é. O que deu nessa situação? Ela é urgente? Ela é prioridade e urgente? Ela não é nem prioridade e nem urgente? Então, é isso que a gente vai começar a pensar dentro daquela situação problema. Dentro dessas situações, como é que ela se enquadra? Tentar pensar de forma mais clara possível com aquilo, para poder entender, para poder conseguir absorver aquilo. O que é prioridade? O que dentro daquilo é prioridade, é urgente, o que não é prioridade nem urgente. Para que seus pensamentos comecem a se organizar e você não misture tudo e fique mais ansioso. Então, de repente, essa é uma possibilidade. E aí a gente vai usar uma próxima técnica também bastante interessante, é análise de vantagem e desvantagens. Essa é bem legal da gente pensar, porque você vai pegar a situação que você está passando. A situação que você está passando. E aí você vai pensar aqui, ok, eu tenho uma festa para ir. Vamos pensar assim. E aí, como é que eu vou para essa festa? Tá bom, eu quero ir de vestido. Ok, mas qual é a vantagem de eu ir para a festa de vestido? Se eu for para a festa de vestido, eu não vou poder dançar e descer até o chão. Se eu for para a festa já é uma desvantagem. Se eu for para a festa de vestido, eu vou ficar mais bonita e arrumadinha. E aí, dentro dessa situação X que você tem, você vai criar a vantagem e a desvantagem de uma solução que você pensou. A situação é a tal, a solução possível que você pensou é tal, e dentro daquela solução, qual é a vantagem e desvantagem de colocá-la em prática? Qual é a vantagem e desvantagem disso para resolver tal situação? A análise de vantagem e desvantagem dentro do setting terapêutico ela é bastante útil para esclarecer os pensamentos, para que a pessoa entenda qual é a prioridade, qual é a forma de lidar com a situação, de entender o todo da situação. Então, é um mecanismo bastante interessante a análise de vantagens e desvantagens. E aí, agora a gente vai passar para uma outra técnica que eu acho ela bastante interessante, mas ela me lembra um pouco das teorias humanistas, né? Que é a teoria de Carl Roger, da centrada na pessoa. É a troca de papéis. A troca de papéis, ela consiste em você ter uma situação problema e você pensar assim, por que aquela pessoa reagiu daquele jeito? E aí você vai pensar de uma forma empática. Roger falava nem em empatia. Empatia, assim, para ele era pouco. Ele pensava em compreensão empática, que era compreender empaticamente. E aí você vai tentar usar um pouco disso, de compreensão empática, um pouco mais de empatia, para entender dentro daquela situação, dentro daquele problema, por que aquela pessoa reagiu assim. E aí, na troca de papéis, é isso que a gente vai fazer.
usar um pouco de compreensão empática e tentar se colocar no lugar do outro, pensando em como, por que aquela pessoa ajuda daquela forma. Essa também é uma outra forma que a gente pode pensar de resolução de problema. A troca de papéis é pensar em como o outro reagiu, por que ele reagiu daquela forma, pensando como o outro. Eu entendo que a troca de papéis, e tem uma outra também, que é se olhando no espelho, alguma coisa assim, elas têm uma similaridade por conta disso, que você sempre pensar em como o outro naquela situação. Que aí você vai tentar pensar como o outro. Mas isso é bastante difícil, claro, porque você tá imbuído dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, ainda mais quando é uma situação referente a relacionamento. Mas é um exercício. Assim como observar os pensamentos, assim como organizar a lista de prioridades, assim como pensar as vantagens e desvantagens de determinada situação, de determinada solução para um problema, a troca de papéis é isso, é um exercício, é você tentar se colocar no lugar do outro. E assim, dentro da terapia cognitivo comportamental, o que a gente pode pensar de ser a maior resolução, técnica de resolução de problema, é a observação dos pensamentos. É tentar observar como os nossos pensamentos podem nos influenciar e como esses pensamentos recorrentes, negativos, disfuncionais, viraram uma crença disfuncional, viraram uma crença enraizada, nuclear, de que você precisa trabalhar aos poucos e entender. Então, pensar sobre isso é importante. Deixa eu ver mais o quê. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta? Tem algum questionamento? Vou aproveitar para beber uma água. Pessoal, pode erguer a mãozinha aí, quem quiser fazer perguntas para a Adriana. Eu pedi a palavra, gente. Eu não sei se eu posso falar. Isso, pode sim, Humberto. Adriana, então eu vou começar aqui. Você sabe que você tocou num ponto que eu acho muito legal, assim, ó. Você tem um problema para resolver. Esse problema é enrolado, é difícil, leva tempo. Eu detesto deixar para a última hora e querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu sei que não vai dar certo. Uma vez um amigo meu falou o seguinte, ó, teoria chinesa. Você quer chegar ao final da maratona? Dê o primeiro passo. Ou seja, comece, né? E vai pouco a pouco fazendo aquilo. Sim. Eu percebi isso muito claramente na minha faculdade. Na faculdade era assim, a gente tinha um crescimento, um desenvolvimento da matéria no decorrer do ano e você ia agregando conhecimento. Não adiantava eu querer chegar no véspera da prova, sem saber, com dificuldade de visão que a gente tem aqui, né? Querer saber de tudo na véspera. Não dava. Ou eu vinha num processo de crescimento dia após dia, ou se não ia dar certo. Então, isso eu trouxe para a minha vida. Bem isso, sabe? É exatamente isso. A gente a gente precisa aprender a lidar com isso, de que é todo dia fazer um pouquinho, não deixar para estudar na última hora, não deixar poder juntar os documentos para declaração de imposto de renda na última semana, porque provavelmente você esquecerá alguma coisa. Então, assim, todo dia se organizar. E é uma das questões que a gente precisa aprender a lidar, é que a ansiedade, o medo, a depressão nos paralisa. Então, por isso que é importante a gente todo dia fazer um pouquinho. Todo dia fazer um pouquinho. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguma dúvida? Adriana? Oi? Com relação a essa leitura mental, a questão da leitura mental, no meu modo de ver, normalmente se faz uma leitura mental quando a pessoa tem 2 pontos.
uma insegurança dentro de uma situação ou uma necessidade de reconhecimento, tá? Que talvez uma coisa esteja totalmente relacionada com a outra. Insegurança e necessidade de reconhecimento. Como trabalhar com isso? Não comigo mesmo, mas com uma outra pessoa. Você tem aí uma pessoa, um companheiro de trabalho, uma companheira de trabalho, e você sente isso, tá? Que ela normalmente está fazendo essa leitura mental por insegurança ou mesmo por essa questão de necessidade de reconhecimento. Como trabalhar com isso com a outra pessoa? Aí a gente vai falar assim, tá ok. A leitura mental ela é uma das distorções cognitivas mais comuns, né? E a gente vai falar, ok, o que comprova esse seu pensamento sobre tal situação? O que você acha que... Qual é a base que você tem para achar? Questionar realmente esse pensamento da leitura mental. Porque, assim, quando você começa a questionar esse tipo de leitura mental, uma outra técnica usada em terapia cognitivo-comportamental, que é o questionamento socrático, de por quê? Por que você acha isso? Para que você acha que serve isso? Para aonde você acha que te leva a isso? É uma outra técnica de terapia cognitivo-comportamental, é questionamento socrático. Então, a partir disso, você vai perguntando à pessoa, e a pessoa vai chegar à conclusão que provavelmente aquilo não tinha um menor fundamento. Então, é a partir disso, fazendo com que a pessoa pense sobre aquela distorção cognitiva, que para ela geralmente não vai ser uma distorção cognitiva, vai ser um pensamento verdadeiro e absoluto, porque aquilo já está enraizado nela, já virou uma crença nuclear. Então, a dificuldade, às vezes, de você lidar com as distorções é que elas já viraram uma crença nuclear e aí é difícil de você trabalhá-las, mas é aos poucos. E é um trabalho diário, de você monitorar seus pensamentos e entender seus pensamentos. E sempre questioná-los. Por que eu estou pensando isso? Qual é a prova que isso vai acontecer? Onde é que tá, por que isso está... O que prova que isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? É sempre questionar. O tempo todo questionar seus próprios pensamentos. Porque a gente cresceu ouvindo uma série de coisas, uma série de você não consegue, você não vai para frente, você não pode, você não vai dar certo, e isso vai enraizando em você. E aí surgem as distorções cognitivas. Foi? Esclareci? Não, então, essa parte eu entendi, mas eu digo assim, como eu, sem ser um profissional, mas percebendo esse problema, que eu posso auxiliar uma pessoa, porque não deixa de ser um problema. Você tem muitas vezes uma pessoa insegura. Vamos usar um exemplo dentro do trabalho. Você tem uma pessoa insegura, uma pessoa que está sempre exigindo, né, um reconhecimento, é problemático dentro de um grupo de trabalho. Sim. Então, eu digo assim, como não profissional, como que eu posso, quais as técnicas que eu posso utilizar para estar auxiliando o meu companheiro, minha companheira que seja? Sim, aí você pode usar, por exemplo, uma análise de vantagens e desvantagens. Ok. Então, você acha que está preparado para tal função? Então, vamos lá. Quais seriam as vantagens de você estar nessa situação agora? Quais seriam as desvantagens? Como você se vê nisso? A gente pode pensar dessa forma. De você tentar levar a pessoa a pensar sobre essa tal situação. De como você agiria nisso naquela situação. Levar a pensar se ela está realmente pronto para aquilo. Tá, ok, você acha que está pronto para isso? Mas e para tal situação? E para tal situação? E para as broncas? E para a briga? E para resolver tal problema? E aí você ir levando a pessoa a pensar sobre isso. Sempre levando a pessoa a pensar sobre isso. Agora a gente tem a Lúcia com a mão levantada. Quem? A Lúcia. Oi, Lúcia. Bom, eu estava aqui refletindo, né, sobre tudo que foi explanado e tal,
Eu queria trazer uma experiência minha, que não sei se pode ajudar, né, mas me fez lembrar dessa minha experiência. Eu estou participando de um grupo de autoconhecimento, que é dentro da doutrina espírita, né, entre pessoas que estudam sobre a doutrina espírita. Mas não é exatamente dentro dos conhecimentos da doutrina espírita, é mais uma questão, assim, mais de autoconhecimento e da parte psicológica. A gente está estudando muito sobre isso, né? Sobre o nosso comportamento e o quanto, porque a doutrina espírita é uma ciência também, não é só uma religião, uma ciência, filosofia e religião. Então, a gente trabalha muito o nosso interior, né? E agora, dentro desses estudos, a gente está trazendo um exercício diário chamado mapeamento das emoções. E o mapeamento das emoções é o seguinte, é simplesmente a gente tá sempre prestando atenção nas nossas emoções, todos os acontecimentos do nosso dia a dia, durante o dia todo, que emoções eles trazem para a gente, e anotar essas mudanças das emoções. Você está num momento tranquilo, aí você vai fazer alguma coisa, vai executar algum trabalho, vai, enfim, fora de casa ou dentro de casa, em qualquer situação, você sofre uma alteração de emoção. Então, alguma coisa te causa tristeza, ou raiva, ou ansiedade, ou, enfim, né, a alegria, né, então, você tem essa variação da emoção ali no seu dia. E a gente faz esse mapeamento, a gente vai anotando as emoções que a gente vai tendo nesse dia a dia, durante a semana toda, e depois, nesse estudo, né, conforme a gente vai anotando, a gente faz como se fosse um balanço de tudo que aconteceu naqueles últimos dias, durante aquela semana, e a gente compartilha essas variações e o que alguma situação que trouxe mais mudança da emoção, né, naquela semana, enfim. E isso traz muita... as vivências de cada um trazem muita... A gente compartilhando, a gente traz muito conhecimento, a gente aprende muito uns com os outros, né? E eu não sei se vale a pena falar mais profundamente sobre isso aqui hoje, mas eu acho que essa questão da gente se analisar e perceber o quanto a gente se altera emocionalmente no nosso dia a dia, faz com que a gente traga um melhor controle, um melhor equilíbrio das emoções para conseguir resolver os problemas, porque dentro da nossa variação de humor, de emoção, a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo racionalizar, né? A gente mergulha muito naquela emoção e não consegue resolver alguma questão, porque não está conseguindo racionalizar, não está conseguindo pensar melhor sobre como resolver aquele problema, né? Então, queria trazer essa minha experiência, né, que tem sido muito legal para mim e para os participantes desse grupo, inclusive, uma das coordenadoras, são duas coordenadoras que coordenam esse trabalho, e uma delas, ela tem retinose pigmentária, ela é cega. Então, e ela é psicóloga também. Então, é um trabalho muito rico que a gente está conseguindo fazer com esse exercício, né, um trabalho interior mesmo, muito rico e muito proveitoso. E eu acho que, dentro desse tema de resolver problemas, eu acho que faz muita diferença no nosso dia a dia. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada por me escutarem aí. É isso mesmo. Essa técnica de você conseguir observar suas emoções no decorrer do dia também é uma técnica de terapia cognitivo-comportamental, de você saber como é que está o seu humor, como é que você está se sentindo naquela manhã. Só que é uma das técnicas também bastante usadas, e a gente usa isso muito com criança, para que ela aprenda a definir o seu humor, criança e adolescente.
para que eles entendam o seu estado de humor. Porque, a partir disso, eles vão conseguindo entender os seus pensamentos, vão conseguindo entender o seu comportamento. Então, essa técnica de você fazer um diário das suas emoções também é bastante usada. É ótimo para a resolução de problemas, você conseguir entender o que você está sentindo, por que você está sentindo, e começar a pensar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. O próximo que está com a mão levantada é o Rodrigo Jorge. Então, pessoal, no meu caso, particularmente, eu gosto muito de usar uma expressão, né, que é um recurso mental que eu tenho para mim, propriamente dito, né, que é aquela coisa de você pegar um controle remoto e adiantar a sua vida lá na frente. A partir do momento de uma decisão que você precisa tomar, como é que você quer se enxergar lá na frente? Ou qual vai ser o resultado dessa ação hoje, lá na frente? É verdade que, a depender do complexo dessa decisão, isso talvez transforme um precedente para a autossabotagem, né? O que não é legal, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é só nós podermos avaliarmos lá na frente como é que nós vamos querer estar e nos sentir encorajados e seguir em frente. Então, isso tem feito muito sentido para mim, ultimamente, né? E eu acho que é uma estratégia bem bacana. O que você teria a dizer a respeito disso, Adriano? Pode ser uma estratégia que ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser muito boa, porque você vai pensar como é que você vai se sentir lá na frente, e também pode te deixar muito ansioso, muito preocupado, e você acabar travando e não conseguindo decidir nada. Então, assim, é uma coisa que a gente deve observar com calma, de como é que você... Porque, assim, na verdade, a gente vai tomar uma decisão aqui, mas a gente não tem controle de como é que aquilo vai repercutir lá na frente. Então, é uma coisa, assim, delicada a gente poder pensar, entende? Pode ser usado, com certeza, mas ter cuidado para que isso não te deixe ou muito ansioso com a perspectiva do futuro, ou que te trave aqui na frente, te trave aqui no presente. Na verdade, quando eu uso esse recurso, eu tento extrair de proveito dele, para mim, tentar ter o máximo de sabedoria possível ao tomar decisões. Então, é nesse sentido, né? Não agir por impulso, né? Muitas das vezes, o impulso da gente pode fazer nós fazermos coisas que nós não deveríamos, ou mesmo não fazer coisas que deveríamos fazer, que o contrário também é verdade, né? Então, nesse sentido, eu procuro pensar bastante antes de tomar alguma decisão. É claro que nem sempre é bom pensar demais, né? Porque senão a gente se auto-sabota, né? Quando a gente pensa demais, acaba que a gente fica parado, né? É tentar achar é difícil achar o limiar, achar ali um ponto entre um pensar demais e um ser impulsivo. É tentar achar isso, que às vezes a gente precisa também tomar determinadas atitudes impulsivas em determinadas situações. Mas tentar achar o equilíbrio. Adriana, no caso, essa técnica que o Rodrigo tem para ele, praticamente seria uma variação da vantagens e desvantagens. Seria uma variação, pode ser, não tinha pensado nisso, pode ser. Porque, de repente, ele está norteando um futuro, considerando vantagens e desvantagens das atitudes que ele vai tomar até lá. Sim, pode ser, não tinha pensado nisso, pode ser, realmente. Pode ser uma derivação das vantagens e desvantagens, sim, pode ser. Não tinha pensado nisso, realmente. Obrigado, Adriano. Sim. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Não tem ninguém com a mão levantada aqui, não. Então, ok, tá certo, então. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que dentro sim, porque o que acontece muito é que muitas dessas técnicas a gente acaba usando isso dentro do setting terapêutico, dentro do ambiente terapêutico.
Eu tentei trazer aqui elas de uma forma mais livre, mas assim, quando você está num ambiente terapêutico, que a pessoa te traz o problema, é muito mais, você consegue expressar muito melhor essas técnicas. Por isso que às vezes o ambiente terapêutico ele é necessário, para que você consiga falar sobre aquelas coisas e a partir dessas técnicas conseguir entender a determinada situação. Então, de uma forma assim, sem ter a situação específica, parece que fica um pouco mais vago, mas a intenção é passar para vocês uma base de técnicas de resolução de problema, de psicoeducação sobre os tipos de pensamento, os pensamentos disfuncionais e as distorções cognitivas. Então, hoje o trabalho foi focado nisso. Espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Qual que é o seu Instagram? Sim, meu Instagram é Adriana Florindo Psi. Tá joia. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos. E, assim, a psicologia é um campo muito grande de estudos, né? Existem muitas técnicas, muitas linhas de trabalho, né? Então, a Adriana hoje abordou uma linha de trabalho, de uma maneira, assim, a gente sabe que é rápida, então é impossível abordar toda uma técnica, abranger, né? Todo um trabalho em 1 hora de palestra, em 40 minutos de palestra. Então, eu gostaria, sim, que todos vocês que participaram nos ajudassem, mandando para mim, podem mandar no meu WhatsApp, todos vocês têm, comentários a respeito do trabalho que foi feito. Para quê? Para que, de repente, a gente faça uma parte 2 desse trabalho, futuramente uma parte 3, ou adaptamos alguma coisa, enfim. Eu gostaria, assim... Alguém pode falar, olha, gente, eu não entendi nada do que foi falado. Não, olha, eu gostaria que fosse explorado mais alguma coisa. Mas, enfim, em sentido de nos auxiliar, porque é um projeto piloto, né? Para nós é um projeto piloto, né? Que a gente está aí utilizando aí dos conhecimentos da Adriana, né? Confesso que eu gostei muito, tá? Gostei muito das colocações. E, assim, eu acredito que toda palestra a gente tem que analisar e procurar também maior conhecimento, né? Que, de repente, ela deu ideias, ela deu pílulas de conhecimento para nós, para a gente também procurar esse conhecimento, né? Procurar aprender, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos que participaram, né? Agradecer ao Rodrigo Jorge aí pela ajuda nesse trabalho. Kelly, eu vou dar para você a palavra agora, você faça seus comentários, os agradecimentos da Adriana e pode encerrar por aí. Tá bom, Roberto. Eu queria agradecer a presença de vocês também. Eu me sinto muito feliz, né, dentro desse projeto, junto com a Adriana, com o Rodrigo e com o Roberto. Eu acho que a palestra de hoje, falando como uma pessoa que faz um trabalho dentro do grupo, como moderadora e acolhedora. A palestra de hoje, ela me trouxe conhecimento para que eu melhore cada vez mais esse trabalho, principalmente o de acolhimento, que a gente sabe que chega até nós, pessoas com várias emoções, né? Algumas como um turbilhão de emoções. Então, eu achei muito importante essas técnicas, são técnicas que eu vou dar uma esmiuçada depois. Eu quero agradecer o trabalho da Adriana. A Adriana, ela agora não tem como fugir, ela vai escrever o projeto comigo, porque eu gostei muito, Adriana, você está de parabéns, tá? E eu gostaria de agradecer a todos vocês, espero estar com vocês aqui futuramente, né, nesse trabalho, e boa noite, pessoal.